Graça e paz a todos vocês. A palavra de Deus nós encontramos hoje no Evangelho de Lucas, capítulo 13. Versículo 22 a 24. Ao 25. Vou ler. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele vos responderá: Não sei de onde sois. Então direis: Comíamos e bebíamos na tua presença e ensinavas em nossas ruas? Mas ele vos dirá: Não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Até aqui. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Jesus disse isso pensando na festa do dia final. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. As palavras são assustadoras quando observamos que muitos judeus foram chamados, circuncidados, filhos de Abraão, mas não entrarão no reino de Deus. E do mesmo jeito haverá pessoas que foram chamados, batizados, membros da igreja, mas não entrarão no reino de Deus. Essa mensagem deixa muitas pessoas inquietas. João Batista foi um dos profetas que assustou o povo, dizendo: Não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão. Porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Deus fez uma aliança com Abraão e com todos os seus descendentes. Sim, mas isso não quer dizer que todos os netos e bisnetos de Abraão automaticamente serão salvos. Jesus pregou da mesma maneira. E ouvindo então a pregação de Jesus, o homem ficou inquieto e lhe perguntou: Senhor,
São poucos que são salvos? E ouvindo essa pergunta, nós podemos nos perguntar o que esse homem queria saber. Ele quer ouvir um número exato? Sim, irmão. São 144 mil pessoas que são salvos. Ou ele quer ouvir que todos são salvos e por causa disso ele não deve se mais preocupar? Seja como for, o Senhor não lhe deu uma resposta exata que o deixou tranquilo. Jesus não disse, são poucos, irmão. Só 144 mil. Ele nem disse, são muitos. Jesus não respondeu de tal maneira, mas ele fez uma exortação, um apelo a todos os ouvintes, dizendo: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Essa é a mensagem de Jesus para o homem naquele momento, mas também para nós hoje. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. E isso, então, surge duas perguntas. Qual é a porta estreita? E como nos devemos esforçar? Primeira pergunta, qual é a porta estreita? Jesus usou uma metáfora falando sobre a porta estreita. E ele não fez isso pela primeira vez. Compara o nosso texto com o texto de Mateus 6, versículo 13 e 14. Mateus 6. Não deve ser certo. Vamos ver. Confuso agora. Desculpe, é 7, 13, 14. Erro do óculos. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e é espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Mateus 7, 13 e 14. Ali, nesse texto, existe um contraste entre a porta estreita e a porta larga. Larga é a porta que conduz para a perdição. E são muitos que entram por ela. Estreita é a porta para a vida, e são poucos que acertam com ela. Existe um desenho sobre isso, que é muito famoso no meio dos puritanos. Eu não sei quem fez esse desenho, mas eu me lembro que esse desenho estava na parede da casa da minha avó. E sendo criança, quando eu visitei a casa da minha avó, eu sempre estava olhando para essa parede e lendo os textos e tentando entender. Eu tenho esse desenho na minha casa. Coloquei para trazer. Eu esqueci. O desenho, eu tenho que tentar desenhar. Então, o desenho mostra um caminho e tem um muro e lá tem uma pequena porta estreita. E ao lado tem uma porta bem grande.
E você pode ver que nessa porta grande, então muitas pessoas entram. Ao lado da porta, ao lado dessa estrada larga, que tem acesso, tem bares, tem casas de festa, tem muitas coisas que você encontra no mundo. Guerras, brigas, tudo isso. E bem no final dessa porta, lá em cima, você está vendo uma cidade em chamas, que deve ser o inferno. Se você entra pela porta estreita, que sobe para o lado direito, então, ao lado desse caminho estreito tem uma igreja. E poucas pessoas estão andando, subindo, para realmente chegar lá no final, na cidade santa, a Nova Jerusalém. Então, os ímpios andam no caminho largo e os crentes no caminho estreito. Esse desenho foi feito, eu acho, para ajudar a entender as palavras de Jesus. Mas presta atenção, esse desenho é baseado em Mateus 7. E não é igual à metáfora de Lucas. Porque de acordo com Mateus, então a porta estreita dá acesso ao caminho estreito. E esta porta está no início desse caminho. Mas em Lucas, a porta estreita está no final do caminho. A porta estreita no Evangelho de Lucas dá acesso ao reino dos céus. Agora, devemos nos perguntar por que essa porta é estreita. O acesso à porta larga é fácil. E muitas pessoas entram. Este é o caminho fácil da vida. O caminho em que tudo é lícito. As pessoas entram e vivem a sua vida. Festas, bares, brigas, etc. O acesso à porta estreita não é fácil, de jeito nenhum. As pessoas têm que se esforçar para encontrá-la e para entrar. Vamos para a realidade da vida e da Bíblia. Jesus disse: eu sou o caminho, a vida e a verdade. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus é o caminho que leva para a vida eterna, a casa do Pai. O acesso é pequeno. O acesso é humilde. Só os humildes entrarão. Jesus se humilhou na cruz e entrou. Assim, Jesus nos deu uma mensagem, nos deu um exemplo. E este exemplo é muito importante, porque Jesus, nós sabemos, recebeu as chaves dos céus. Jesus abre a porta e fecha. Jesus decide sobre o acesso ao reino dos céus. E esse acesso não é largo, como muitas pessoas pensam, mas é estreito. Em vários lugares, Jesus e os seus discípulos nos ensinaram que não todos entrarão no reino dos céus. Existem várias listas de pessoas que não entrarão no reino dos céus. Por exemplo, em 1 Coríntios 6. 1 Coríntios 6, versículo 9, Paulo fala: e diz: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros,
nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Isso é Paulo. Agora João recebeu uma revelação em Apocalipse 21, versículo 7. Está dizendo: o vencedor herdará estas coisas e lhe serei Deus e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. João falou assim, Paulo falou assim, Pedro falou assim, e Jesus então mandou os seus apóstolos avisar as pessoas: quem vive assim, ele ou ela não entrarão no reino dos céus. Essas pessoas devem se converter e se arrepender. Quem vive assim anda no caminho largo que leva para a perdição. A porta é Cristo e o caminho é o Evangelho. Quem anda no caminho estreito está seguindo Jesus Cristo. Ele está seguindo o ensino de Jesus, que o leva para a vida eterna. E esse ensino de Jesus diz: arrepende-se, porque assim, se não faz isso, não pode entrar. Tem que mudar a sua vida. Por causa disso que nós chamamos esse caminho estreito, porque é um caminho em que não tudo é lícito. Tudo é lícito no caminho largo, mas não no caminho estreito. De certa forma, nós podemos dizer que, então, o caminho estreito é a lei do Senhor. A lei com seus mandamentos, dizendo o que fazemos, o que devemos fazer e o que não podemos fazer. A lei do Senhor é também chamado o caminho. Pense em Salmo 1. Agora, quem anda na lei vai descobrir os seus erros e os seus pecados. Ele ou ela descobrirá que assim não podemos entrar no reino de Deus. Devemos realmente cortar certas coisas em nossa vida. Devemos nos converter, nos arrepender e buscar a nossa salvação em Cristo Jesus. Paulo, já te citei, falou sobre isso em 1 Coríntios 6:11. Em primeiro lugar, ele nos mostrou uma lista de pessoas que não entrarão no reino de Deus. E depois, em versículo 11, então ele diz, presta atenção: olha, tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, esses irmãos foram chamados e exortados ao arrependimento. Eles mudaram a sua vida de acordo com a lei do Senhor. Depois eles foram lavados no sangue do Senhor. Quer dizer, a lei do Senhor os levou ao Salvador Jesus Cristo. Assim funciona a lei. A lei nos mostra a nossa miséria, mas o objetivo é para nos levar a Cristo Jesus. Assim deve ser. O caminho da lei nos mostra a nossa miséria, a nossa sujeira, e nos leva para Cristo, para que pode lavar as nossas roupas sujas. Agora, nós sabemos que muitas pessoas no Antigo Testamento, os judeus, observavam a lei como caminho da salvação. Eles estavam andando no caminho da lei, mas nunca chegavam perto de Cristo. Eles consideravam este caminho como caminho da salvação. Eles pensavam que podia se salvar andando e cumprindo, então, a lei do Senhor. Mas quem anda assim, nunca procura a porta
estreita. Ele procurará a porta larga. Ele não aprendeu a ser humilde, como Cristo, mas aprendeu a ser arrogante, pensando que ele mesmo pode se justificar perante Deus. Pense na parábola do fariseu e do publicano. Jesus contou essa parábola para as pessoas que pensavam que poderiam se justificar pelas boas obras. É uma arrogância. E quem vive assim não quer aceitar que só existe um caminho que leva para a casa do Pai. E esse caminho é Cristo Jesus. A porta é Cristo Jesus. Jesus, pense em João 10, Jesus não disse isso. É o capítulo que fala sobre Jesus como o bom pastor. Isso quer dizer que nós somos ovelhas, que temos que seguir o bom pastor, seguir Jesus e ouvir a voz dele. É maravilhoso. Eu vivia na Holanda, numa área rural. E bem perto tinha a casa de uma pastora mesmo, não pregava, uma pastora mesmo. E então, às vezes, eu estava andando com o meu cachorro e ela saiu da casa para chamar as ovelhas, que estavam bem longe. E ela chegou, então, com sotaque, mas começou. E os bichos de longe, correndo, ouvindo a voz do pastor, eles estavam correndo para chegar lá. Eu tentei, nada. Olha, eu tentei, mas nada. A voz do pastor, então, quem quer seguir Jesus, quem quer ser ovelha, tem que ouvir atentamente a voz dele. E só assim nós chegaremos na porta da vida eterna. Porque ele é essa porta. Ele mesmo diz, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Certo? Esse é o primeiro ponto. Então, Jesus é a porta para a vida eterna. E nós devemos nos esforçar para entrar. Pois ele diz que muitos procurarão entrar e não poderão. Então, como devemos nos agora esforçar? Então, a exaltação de Jesus é um apelo para nos ativar. Tem às vezes pessoas nas igrejas reformadas que pensam que estão no ônibus da salvação. Eles entram no ônibus. E assim, eles pensam que vão chegar na vida eterna. Eu sempre disse para meus alunos, Jesus não vem com ônibus, Jesus nos deu uma bicicleta. Nós devemos nos esforçar, nós devemos ser ativos aqui na terra. Então, é o mesmo apelo que os profetas, os apóstolos e o próprio Jesus fizeram quando chamaram as pessoas para entrar no reino de Deus. Venha, arrepende-te, o chamado é sério e sempre vem com uma exortação para se arrepender. O nosso arrependimento é um esforço nosso, que é causado pelo poder do Espírito Santo em nossa vida. O profeta Jeremias já falou sobre isso no capítulo 31 do seu livro. 31:18. Ele diz: Tu castigaste-me, eu fui castigado, como novilho ainda não dominado. Converte-me, eu serei convertido, porque tu és o Senhor, meu Deus. E versículo 19, na verdade, depois que me converti, arrependi-me. Depois que fui instruído, bati no peito. Então, a conversão é causada pela pregação, pela palavra de Deus. Deus manda profetas, Deus
manda a sua palavra e toca no coração da pessoa. Ele abre os olhos e os ouvidos e o coração. Ele também pode os fechar. Romanos 11, 8 até 10. E os abrir. Isso não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Romanos 9, 15. Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Deus se revela aos que não perguntaram por ele. Romanos 10, 20. Assim Deus toma sempre a iniciativa para salvar as pessoas. Então Deus realiza seu bom propósito nos eleitos e opera neles a verdadeira conversão da seguinte maneira. Ele faz com que ouçam o Evangelho mediante a pregação e poderosamente ilumine suas mentes pelo Espírito Santo, de tal modo que possam entender corretamente e discernir as coisas do Espírito de Deus. E de certa forma, Deus também penetra até os recantos mais íntimos do homem. Ele abre o coração fechado e eternece o que está duro, circuncida o que está incircunciso e introduz novas qualidades na vontade. Esta vontade do homem estava morta, mas Deus a faz reviver. Ela era má, mas Deus a torna boa. Estava indisposta, mas Deus a torna disposta. Era rebelde, mas Deus a faz obediente. Ele move e fortalece essa vontade de tal forma que, como boa árvore, seja capaz de produzir bons frutos. São os cânones de Dort que falam sobre isso. Cânones de Dort, capítulo 3, artigo 11. Você pode verificar. É um testemunho bíblico. Esta é a conversão é uma regeneração, uma recriação, uma regeneração, uma vida nova. Uma pessoa espiritualmente seca, morta, começa a viver e florescer, servir a Deus. Mas isso não se limita a um momento divino, um flash do céu que transforma o homem. Porque a verdadeira conversão é um processo. Jesus sabia disso, por causa disso ele disse: esforçai-vos por entrar. Não acontece você transmitido para o reino de Deus. Você tem que realmente, pelo poder do Espírito Santo, a oração, pedindo ajuda diariamente. Então assim realmente nós estamos andando e nos esforçando para entrar. Como dizer, esse esforço é um processo. O homem deve se esforçar, lutar para chegar nesse ponto onde ele pode entrar. E se você realmente examina a sua vida, de dia a dia, com certeza você vai descobrir. Tem momentos difíceis, tem altos, tem baixos, e você tem que continuar a lutar, até estar chorando às vezes, porque as coisas não andam, e como você quer, é uma luta. Mas a verdadeira conversão é assim, irmãos. E eu vou ter um bom exemplo disso. Nós encontramos esse exemplo em Lucas 18. É o exemplo do homem rico. Ele estava se esforçando para entrar no reino de Deus. Em Lucas 18, nós lemos. Ele chegou perto de Jesus e disse: Mestre, que farei? Presta atenção. Que farei para entrar na vida eterna? Ele queria saber o que ele devia fazer. Ele estava com vontade de fazer coisas. E Jesus, que decide sobre o acesso ao reino dos céus, lhe deu a resposta: tu sabes os mandamentos.
não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. Jesus lhe mostrou o caminho da lei. O caminho estreito. E o homem já estava nesse caminho. Porque ele respondeu. Tudo isso já tenho observado desde a minha juventude. Olha. Quem pode repetir isso? Desde a minha juventude. Desde a sua juventude, o homem estava lutando, se esforçando para entrar no reino de Deus. Ele era membro do povo de Deus. Mas isso não era uma garantia. Ele não estava mentindo. Porque em Marcos, o Evangelho de Marcos, nós lemos que Jesus o fitou nos olhos e o amou. Se ele estava mentindo, Jesus não ia fazer isso. Ele olhou e o amou. Então, está no caminho certo. Mas tem que ter uma fé viva. Tem que crer. Tem que lutar diariamente para confirmar a sua eleição. Esforçar por entrar. Como disse, o homem já está fazendo isso. Mas ele ainda não chegou ao final. Ele ainda não chegou à porta estreita e baixinha que dá acesso à vida eterna. Ele ainda devia se humilhar mais. O caminho é ainda mais estreito. Jesus lhe ensinou isso e disse: uma coisa te falta. Vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Jesus o ensinou a se baixar ainda mais. Ele devia se humilhar para encontrar a porta estreita. Por causa disso, ele devia vender tudo o que ele tinha. Esforçai-vos. E para este homem o esforço era enorme, porque ele tinha muitos bens. Ele era riquíssimo. Mas assim, com as riquezas, ele não podia entrar no reino de Deus. Isso era impossível. E Jesus explicou isso aos seus discípulos. E lhes disse, presta atenção, mais fácil é por um camelo desse tamanho, passar pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino dos céus. A fundo de uma agulha. É maior do que a porta estreita do reino de Deus. Já pensou nisso? Então, o que o homem deveria fazer? A sua riqueza era um problema. Era como uma grande mochila nas costas que o impedia de entrar. Ele devia deixar essa mochila para trás se quisesse entrar no reino de Deus. Ele não podia levar a sua riqueza consigo. Ele não podia entrar assim no reino de Deus, se não queria compartilhar a sua riqueza com os pobres em redor dele. Ter uma vida confortável aqui na terra, enquanto as pessoas sofrem ao seu redor. Isso é impossível para um passageiro que está direcionado para a vida eterna. Então ele sabe tudo. Ele sabe que tudo que ele recebia aqui na terra é também passageiro. Nós recebemos. Tudo que nós temos, todos os nossos bênçãos, nós recebemos graciosamente da mão do Senhor. Nós recebemos para usar. Dá-nos o pão de cada dia. Talvez um vai receber mais do que o outro. E você recebe mais
para que compartilhe com o que tem menos. Assim funciona na igreja. Por isso você tem ofertas diaconais, um para ajudar o outro também. Assim foi a igreja de Cristo Pentecostes. Então, é o amor de Cristo que nos ensina a não nos amarrar às riquezas, mas a compartilhar a sua riqueza com os necessitados. Então, essa era a missão dele. Ele devia se esforçar para entrar. Ele devia se livrar da sua riqueza, compartilhar com os pobres. Ele deveria se tornar pobre aqui na terra, mas ia ter um tesouro no céu. E ele só pode ganhar esse tesouro se seguir Jesus. Quero que você preste atenção nesse detalhe, irmãos. Jesus terminou essa exortação assim: dá-o aos pobres, e depois vem e segue-me. O homem rico não estaria pronto se ele tivesse vendido tudo e dado aos pobres. Ele devia voltar para seguir Jesus Cristo. Por quê? Se ele ia fazer isso, onde ia terminar a sua vida? Debaixo da cruz. Ele ia descobrir que toda graça e toda vida eterna depende do preço, do alto preço que Cristo Jesus pagou para nos salvar. Então era necessário também para seguir Jesus. Então, um homem rico neste mundo, hoje em dia, pode ler essa história, se emocionar e vender tudo, que assim, pensar que assim que ele vai entrar no reino de Deus. Mas não é assim, irmãos. Se ele não segue Jesus, ele nunca entrará. O homem rico deve se livrar das suas riquezas, que atrapalham a sua caminhada para o reino dos céus. Ele deve se humilhar, se espelhar em Cristo Jesus, seguir o Mestre. Ele deve se humilhar, abaixar a sua vida como Cristo fez. E só assim, então, ele consegue passar pela porta estreita. E Cristo lhe abrirá a porta. E Cristo reconhece os seus. Esse texto de Lucas, um certo momento, tem pessoas batendo. Mestre, abre a porta para nós. O que Jesus diz? Eu não conheço você. Porque ele não é cristão. Ele não estava seguindo Cristo. Ele não reconhece. Mas, Senhor, você pregou nas nossas ruas, você andava assim, você não me viu? Mas ele não reconhece você. É isso. Você tem que seguir Jesus Cristo e também seguir a imagem de Jesus Cristo. Viver como Cristo viveu. E Cristo vai reconhecer. Cristo sabe. Cristo conhece o nosso coração. Cristo sabe e vai abrir a porta para todos os humildes que o seguiam na vida. Ele mesmo não disse? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados aqueles que se esforçam, porque eles são os vencedores em Cristo Jesus. Amém.